Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, teve um jogo treino aí que decretou a saída de um jogador do São Paulo e meio que a promoção de um outro. Além disso, nós vamos falar sobre Dorival Júnior agora, o técnico da seleção brasileira, né? Muitos já pedindo ele fora e a coisa pode mudar bastante a maré pro lado do São Paulo, hein? Agora a maré vai mudar de verdade. O técnico do São Paulo, o atual, o que está lá na cadeira de técnico ainda, ele esboçou um time já para estrear no Campeonato Brasileiro com várias mudanças. Eu quero trocar uma ideia com vocês porque muda totalmente a forma de jogo. E um diretor do São Paulo, ele colocou ali uma questão sobre como vai e o quanto precisa do uso da equipe de base para arrecadar dinheiro. Então a equipe de base do São Paulo, que hoje está um pouco escanteada, está um pouco fora da jogada com o técnico atual, o São Paulo, enquanto diretoria, enquanto instituição, ele conta muito, mas muito mesmo, com a categoria de base. Vamos junto então, chega comigo aqui, vamos que vai ser um vídeo muito top, hein? Olha só, deixa eu começar o vídeo falando sobre o Dorival, que acho que faz todo sentido aqui na linha evolutiva do vídeo, eu acho que vai ficar um pouco melhor. Ontem a seleção brasileira, ela protagonizou um grandioso vexame. Tô pondo um cafezão aqui brabo pra gente. A seleção, ela protagonizou um brabo vexame. 4-1 pra Argentina, poderia ter sido mais, e o que pega não são os 4-1, sabe? O que pega é a falta de esboço de time, é a falta de lógica, aquele monte de jogador tudo igual. Você vê o Vinícius Júnior correndo, o Rafinha, o Endrick, e não tinha Rodrigo, não tinha Martinelli, por exemplo. Você olha os caras correndo, você não sabe quem é quem. Você reconhece pelo cabelo, pelo número da camisa, sabe? É tudo igual os caras, todos os jogadores com a mesma característica, jogadores rápidos, que correm, não tem uma referência, você não tem absolutamente nada. E isso não é um problema que pode ser atribuído ao Dorival. Sinto muito. É o time que os caras aí, os Tite da vida aí também escalavam. Sabe? São jogadores que jogam a Premier League lá, jogadores que jogam na Europa. São endeusados. Um monte de jogador do nível do Joelinton, endeusado. Nossa, como joga! Um cara igual o Marquinhos, que é zagueiro do Brasil, ontem acho que fez o aniversário número 430 de anos. Faz 430 anos que o Marquinhos é zagueiro do Brasil. Não dá pra acreditar. O que é o Marquinhos jogando pelo Brasil ainda? Danilo foi cortado de última hora, mas era pra ser o capitão titular. E não é uma coisa do Dorival. É o lateral do Brasil, tem anos e anos. Guilherme Arana e esse moleque, esse Wesley aí, a galera fala, não, tá certo, tem que convocar mesmo. Olha o nível desses jogadores, cara. São caras que não dá pra saber se cabe no São Paulo hoje, tô falando sério, não tô zoando. Você pega o Wendel, eu sei que ele é muito melhor que o Guilherme Arana. O Enzo Dias talvez seja melhor. E o Cédric Soares e o Igor Vinícius com esse Wesley é tudo igual, cara. O Cédric acho que é até um pouquinho melhor, mas tá mais velho. Deus do céu, que time lixo. E não é culpa do Dorival. Muitos estão colocando a culpa só no Dorival. E eu acho que o vídeo aqui agora nem é pra nós discutirmos sobre isso. Pra mim o Dorival, ele é questionado por muita gente. Tinha ganhado uma Copa do Brasil, uma Libertadores pelo Flamengo, uma Copa do Brasil pelo Santos, chega no São Paulo, ganha uma Copa do Brasil, é um cara que conhece bastante o caminho do título. E numa seleção fracassada como essa, se você pensar bem então, técnico como Diniz, Felipão, Tite, a maioria não serve pro São Paulo. A maioria, que todo mundo fracassou lá. O Felipão, que foi campeão em 2002, tomou 7-1 depois. Então, nenhum técnico tem se acertado na seleção brasileira. Ali tá sendo realmente a morte técnica, a morte de vida profissional do técnico. O cara sai dali esgotado. E eu não sei, será que ele escala? Será que ele pode escalar os jogadores que ele quer? Sabe? É complicado de pensar. E o Dorival tá sendo aí ridicularizado, né? Tão tirando um sarro da cara do cara. Fora Dorival, tal. Tipo assim, o Dorival vai sair da seleção brasileira, o Vinícius Júnior vai começar a jogar bola na seleção. Vai jogar no Real Madrid. Eu duvido. Eu duvido, sinceramente. Quero que o Dorival saia sim, mas o meu motivo não é o mesmo dos haters. Não é o mesmo de quem quer o cara assim, ridicularizado, quem acha que ele não é técnico. Meu motivo de querer ele fora é pra ele voltar pra casa dele. Eu considero que o São Paulo é meio que a casa dele. Então sim, eu quero o Dorival de volta no São Paulo. Respeito totalmente a opinião de quem não quer. Pra mim, não importa. Importa mais o que o Júlio Casares e o Belmonte vão escolher, né? Se eles escolherem o Diniz, Deus me livre, nós vamos ter que apoiar. Vai fazer o quê?
Se escolher o Tite, Luxemburgo, nós vamos ter que apoiar, vai fazer o quê? Agora, eu tenho minhas preferências, e minha preferência é o Dorival, e a segunda preferência é o Crespo, depois eu falo sobre o Crespo. O Dorival, ele tá com 1,5 pé fora do Brasil já, vai ser demitido sim. É praticamente impossível o Dorival começar ali a Copa do Mundo do ano que vem na seleção brasileira. Então, beleza, boa sorte aí pra nós, boa sorte pra seleção e o Dorival, se for carregar essa culpa aí, volta pra sua casa, Dorival. Não carrega essa culpa de uma nação inteira, não. Uma seleção fracassada, de uma geração fracassada. A geração Marquinhos, geração que teve Paulinho, a geração desse Neymar aí, pé de moça, que tá tudo machucado sempre aí, o cara que joga sozinho, que é craque, concordo, mas é a geração fracasso. Aí o Dorival agora vai ser o responsável pela geração fracasso. Paulinho, Marquinhos e Neymar. Não, sai daí, Dorival. Vem embora, vem embora, vem embora. Sai logo, vem ser rei aqui no São Paulo. Vem ganhar a Copa do Brasil aqui no São Paulo, que aí você vai ver. Vai ter muita seleção querendo você. Vem embora, mister. Olha só, meus amigos, vou tomar esse gole de café aí pra falar da declaração do diretor do São Paulo e depois eu falo das peripécias que o técnico do Tricolor tá aprontando. Um cafezinho vai bem, né? Vamos lá. O diretor do São Paulo, ele fala que Cotia, ela vai ser a responsável, mais ou menos, aí a ideia é que ela renda 200, 300% do que o São Paulo precisa. Então, é claro que eles estão colocando os jogadores de Cotia não pensando em ganhar títulos, e sim pensando em vender os caras. É claro, se você pensar em ganhar títulos, os prêmios vêm e fica ótimo. Depois você vende os caras mais valorizados. Só que o São Paulo montou um time veterano que não vai dar a vaga pros caras de Cotia, pelo menos alguns, né? Você pega aí aquele zagueiro lá, o Alan Franco, o Arboleda. Não vai ter zagueiro de Cotia, ainda bem. Oscar e Lucas, não vai ter meia ali, atacante de Cotia. E ainda bem, o Lucas e o Oscar tem que jogar mesmo, né? O Alisson não vai perder a vaga pra algum volante de Cotia. E tá certo. O Wendel e Enzo Dias não vai estar lateral esquerdo de Cotia. Agora, quando você pensa em 2, 3 posições, dá pra colocar o Lucas Ferreira, Rian Francisco. Tá bom. No mais, o São Paulo pensa em vender os jogadores. O São Paulo quer vender todos esses caras e é um caminho legal. Agora, será que esses caras vão conseguir ser vendidos com um técnico que não utiliza, que não usa, que não mostra esses caras pro mundo? Então, realmente, o São Paulo está num caminho, em termos de teoria com a diretoria, que vai vender os caras, que Cotia é importantíssimo. Essa é a teoria. E o técnico atual, ele é um cara que não usou Cotia, não usou a base do São Paulo, nem contra o Velo Clube. Nem contra a Inter de Limeira Série D, 4ª divisão. Nem contra a Ponte Preta, já classificado. Nem contra o São Bernardo, já classificado. Ele não usa. Então não adianta vir diretor, dar entrevista bonitinha, pá, relojão, camisa. Meu, Cotia, pá. Não adianta nada. Ninguém tá vendo um jogador de Cotia brilhar aí com esse técnico. Então eu sinto muito. E aqui não tô nem falando mal do técnico, ele que se lasque também. E que vai ser feliz aí. Eu torço muito pra carreira dele dar certo na seleção argentina. O técnico Zubeldia. Ou do Equador. Qualquer seleção. Inclusive, por falar nisso aí, o que selou a saída, segundo notícias, o que selou a saída do Eric do São Paulo foi o jogo treino. E no jogo treino, ele viu o Lucas Ferreira, ele teria visto o Lucas Ferreira ser muito melhor do que o Eric, ser mais jogador, sabe? O cara mais completo, mais jogador mesmo. E ele falou, bom, então é o seguinte, agora o Lucas Ferreira vai ganhar a posição. Algumas notícias cravam que o sucessor, o substituto direto do Eric é o Henrique Carmo. Outros cravam que é o Lucas Ferreira. A informação que eu tenho é que o Lucas Ferreira está um passo à frente do Henrique Carmo, apesar de algumas notícias dizerem o contrário. Seria curioso, né? O Lucas Ferreira jogar alguns jogos e o Henrique Carmo do nada aparecer como o 12º jogador, o titular da ponta direita quando formos usar ponta direita. Aí você tira o Lucas Ferreira, que é o cara que já vinha jogando, acho contraditório. Acho esquisitaço. Então penso sim que o Lucas Ferreira ele vai ser o substituto direto do Eric, não titular. O Lucas Moura deve ser o ponta direita. E quando o Lucas Moura faltar um dia, estiver machucado, ainda não vai jogar também o Lucas Ferreira, vai ser... Quando o Lucas estiver machucado, vai ser Alisson e Luiz Gustavo, Luciano e Oscar, Caleri, e aí talvez entre o Ferreirinha.
né? Quando tiver o Lucas Moura machucado, o Oscar não puder jogar, Luciano não puder, acho que o Ferreirinha hoje é o 12º jogador. Mas, quando for o ponta direita, aí o Lucas Ferreira deve desbancar aí o Henrique Carmo. Só que o Henrique Carmo aparecer no São Paulo também não é nada de se espantar, não, porque é muito bom jogador, já está pronto e pode ser que muito em breve ele até vá embora para um time tipo o Bayern de Munique, que sempre sondou ele, um time tipo da Europa, algum aí Barcelona, Bayern, sei lá. E o São Paulo querendo ganhar esses 200, 300% com o Cotia, vai realmente precisar vender. É ou não é? Olha só, o time que treinou pelo São Paulo, fez o jogo treino e que é o time que vem treinando para jogar contra o Sport no sábado, na estreia do Brasileirão, é um time mais ou menos assim, ó, Rafael no gol e aí vem 2 zagueiros apenas, sendo eles Alan Franco e Arboleda, mas com o Sabino jogando e tal, treinando, só que são 2 zagueiros. Esse que é o ponto. Se o Arboleda não jogar ou o Alan Franco não jogar, tudo bem, sentir o quê? Alguma coisa. Os titulares são Alan Franco e o Arboleda. O Ferrarese, ele vai sair desse time. Eu tô garantindo para vocês que em algum momento ele já deve sair agora. Por quê? Porque o Luiz Gustavo volta. Estão jogando Luiz Gustavo e Alisson como dupla de volantes do São Paulo. Hoje ainda jogam Enzo Dias e Cédric. No último treino foram Enzo Dias e Igor Vinícius. Então, sistema de 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, sendo eles Luiz Gustavo e Alisson. Na frente, Oscar, Luciano, são os titulares, o Luciano pegando aí a vaga do Ferrarese, né? E o Ferreirinha pegando a vaga do Lucas Moura, que segue machucado. O Caleri, no último jogo, não treinou também, porque o Caleri ele está sendo poupado, ele está treinando já, mas ele não está jogando ainda. Então o Caleri ele pode ser ele é uma dúvida hoje para jogar contra o Sport, pode ser poupado, mas o Caleri deve jogar. Quem treinou no lugar do Caleri foi o André Silva. Mas o Caleri, ele pode beliscar essa vaga de volta aí e jogar o que é normal, hein? Hoje é quarta-feira, até sábado o Caleri deve estar recuperado e o Lucas Moura não. Então um time muito provável. Claro que nós vamos fazer pré-jogo sobre isso, falar a escalação certinha. Mas um time provável que eu te entrego aqui agora é o Rafael, o Cédric, eu não sei qual que é a jogada com ele aí. Mas deve ser o Cédric. Se for no sistema de 2 zagueiros, acho ainda que vai ser o Cédric. Mas o Igor Vinícius treinou. Mas pra mim é Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e o Enzo Dias. O Enzo não ganha posição ainda. Luiz Gustavo e Alisson, Luciano e Oscar, Ferreirinha e Caleri. Acredito que é esse time que começa jogando contra o Sport se nada acontecer, né? Se ninguém se machucar nesses 3 dias que faltam e tal. Então, esse São Paulo é o time que muito provavelmente vai entrar em campo e fica aí o nosso alerta que mudou a tática. Aquela tática de 3 zagueiros que foi ali um respiro, que foi uma segurança maior que nós tivemos naqueles jogos ridículos do Paulista que nós não ganhávamos, de time como o Velo Clube. Tomamos 3 gols do Velo Clube, sabe? Perdemos pro Red Bull, os caras estando com 10 jogadores em campo, com um expulso, nós perdemos o jogo, tomamos gol. De 10 homens, só não tinha 11. E aí depois toma a virada da Ponte Preta, em casa. Aí que mudou para 3 zagueiros, nós ganhamos 2 jogos, do São Bernardo e também do Novo Horizontino. Mas esses 3 zagueiros não se sustentam, porque para colocar o Ferrarese teria que, em tese, tirar o Luciano, e isso é algo que o técnico do São Paulo não irá fazer. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse like aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!